Bom dia a todos. Hoje é um dia especial, né? Hoje é o dia do orgulho LGBT. E eu disse o seguinte, não iria só mandar uma mensagem, eu achei preferível fazer um contato, conversar com alguém sobre o assunto. E eu pensei em quem chamar. E encontrei a pessoa certa. É um ser humano fenomenal, uma pessoa que eu admiro tremendamente, que é o Fábio Henrique Costa Pinheiro, nosso conhecido Fabinho. Então ele já está. Bom dia, Fabinho. Hoje é domingo, mas eu acho que é difícil acordar um pouquinho mais cedo, né, Fabinho? Tudo bem? Bom dia, doutor Juarez. Tudo bem? Graças a Deus. Bom dia. Muito obrigado, Fabinho, tá? Que Te isso, eu acordei que cedo ou não? agradeço. Não, não, eu Te acordo acordei cedo, cedo? sim. Acordo Ah, cedo já. que bom, que bom, que bom. Eu imaginei, falei assim, pô, será que ela acorda mais tarde? Mas de qualquer forma, então acertei. Acertou. E obrigado, fico lisonjeado pelo convite, viu? Não, não, não. Eu que fico assim muito lisonjeado de você ter aceitado esse convite, tá bom? Nossa, Você sabe o quanto que prontamente. eu o admiro, né? Afinal de contas, não sei se todo mundo sabe, o Fabinho foi nosso funcionário lá no fórum, né? E É o uns Fabinho é uma 5 pessoa anos. que todo isso é um profissional que todo mundo respeita, eu respeito muito especialmente, é competente, é atuante, é uma pessoa que, como eu, veste a camisa, né, Fabinho? Então, nós Ah, chegávamos obrigado, ali visto naquele sim. fórum, né, nós Saíamos trabalhávamos e tarde. trabalhava muito. Muito, Isso, muito. isso. Época boa, né, doutor Juarez? Nossa, Muito, Fabinho. Coisa muito gostosa, né? muito boa. Mas, Fabinho, vamos então Ah, começar. Hoje é o dia para nós relembrarmos a luta da comunidade LGBT. exato. É, obviamente, né, que você sabe que hoje é o dia. Então, eu gostaria de conversar com você. Eu vou te fazer algumas perguntas, né? E eu Claro, tenho certeza que não vou causar nenhum constrangimento. Você é uma pessoa extremamente resolvida e eu tenho certeza que você claro. vai resolver, vai falar para todas as pessoas o que você sente, o que você pensa, né? Com E eu não certeza. poderia, nesse momento, deixar de ouvir uma pessoa como você. Tá bom, Fabinho? Então, Obrigado. mais uma Eu e vez, toda a muito comunidade, né? isso, isso. Eu estou falando você que você vê, né? No caso, você está representando Isso, uma comunidade muito grande. E isso. eu quero dizer uma coisa. A primeira palavra que me veio à cabeça quando eu o convidei, respeito, tá Ótimo. bom? É a Respeito. palavra de Essa é a ordem. primeira palavra que ela é fundamental, tá? Mas Com então, Fabinho, certeza. você acha ainda que tem um longo caminho a ser percorrido por direitos iguais? Ô, doutor Juarez, eu estava comentando isso com um amigo meu ontem. Aliás, vamos começar. O senhor sabe por que que hoje é o dia? Foi escolhido hoje o dia de orgulho LGBT? Sim, 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 sim. A falta de respeito, né, Fabinho? Então, foi porque lá atrás, em A 1960, perseguição. perseguição lá. Então, de lá para cá, eu acho que a gente teve um avanço muito grande. Eu estava comentando isso com um amigo meu ontem. Tem muita coisa ainda. Por exemplo, Sim. tudo que a gente conseguiu, a maioria das coisas de grande relevância foi pelo STF. Nada foi na lei Uhum. mesmo, inserido em código, nada tem uma lei específica para a gente. Tanto que a penúltima, que foi a criminalização da homofobia, ela serve como base à lei de racismo. Não tem uma lei Sim. específica para a gente ainda não. Então eu acho que ainda tem esse caminho a percorrer, sabe? Da gente inserir um código, ter uma lei específica com punições específicas para a comunidade. E de 1960, que foi quando, né, houve o ativismo, começou lá e tudo, acho que teve grandes vitórias, doutor Jair. Isso a gente não pode falar que deixou de ter, não. Apesar do Brasil ser o maior, não sei se o senhor sabe, o Brasil é o maior país que mata a comunidade LGBT no mundo. Perdendo Sim. A Bahia, inclusive, está aí nos mostrando isso, né, Fabinho? Infelizmente, isso, né? infelizmente, doutor Juarez, os transexuais e travestis, então, são assim, o público o segmento da comunidade que mais são mortos. Então, eu Uhum. acho que, graças a Deus, agora com essa lei que veio, essa lei não, é o STF, né, A criminalizando, interpretação ajudou do. muito. Do Uhum. STF, nossa, foi assim, fenomenal, foi uma vitória, que tem que ser comemorada mesmo.
Isso é com certeza. Isso vem tudo de uma construção, né, ô Fabinho? Construção Eu, por desde. exemplo, Não, pode complete, por falar. favor. Não, eu tô falando Não, eu, por desde exemplo, lá de quando. O senhor sabe, porque o senhor foi um dos juízes que determinou quando a adoção por casais homossexuais, podendo adotar uma criança, o senhor foi um dos juízes que fez valer a lei, né? Quando o CNJ determinou. Então, desde lá, eu acho que a gente teve grandes vitórias, sim. Mas tem ô, muito Fabinho, ainda. era um assunto que eu ia tocar justamente na hora que eu comecei a falar contigo. Foi um dos momentos mais importantes que eu vi na minha carreira, foi quando eu pude fazer esse julgamento. Né? Era, ainda era um período assim bastante conturbado, né? E quando esse caso Nossa. chegou para eu julgar, né? E que eu decidi mandando, né? Primeiro concedendo e mandando colocar o nome da pessoa, né? Não vamos falar aqui quem Hum. que é agora, evidentemente, embora ela já tenha até dado uma declaração, não? Hoje é uma pessoa que é minha amiga, mas a hora que eu mandei que colocasse o nome, ela veio me agradecer. Ela falou, doutor Juarez, eu não acreditava que o senhor fosse julgar a nosso favor. Porque, veja, as pessoas me viam de uma forma muito diferente, né, Fabi? Não, é muito Com rigoroso, certeza. é isso e aquilo. Mas, de qualquer forma, atrás da figura do juiz existe o homem, O existe o ser ser humano. humano, não é isso? Com Então, certeza. quando nós abrimos, eu disse respeito, que é a coisa fundamental. E não é só o respeito, né, Fabinho? É quando eu ficava ouvindo as pessoas. Com Não era um certeza. caso único, não, gente. Muita gente, eu tenho certeza que a partir daquele momento se sentiu à vontade para fazer pedidos idênticos. Então foi muito Com importante certeza. aquele julgamento. Foi Você uma lembrou bem. vitória, lembrei, Nova Lima, nossa, ficou. Eu lembro que teve uma repercussão muito boa. Elas, foi o casal de lésbicas na época, elas Sim, ficaram muito felizes. Nossa, isso aí foi uma vitória para a gente. Muita gente reconheceu esse ato é, humano do senhor. Porque, contudo, ainda isso. tem gente, muitos juízes que negavam. Isso, mas é fundamental que você veja, é o que eu disse, você veja o ser humano atrás de tudo isso. E De que você tudo veja isso. com muito respeito. Né? Eu sempre tive essa visão, o respeito acima das pessoas, o bom senso. Né? Então foi um julgamento marcante e fiquei feliz de poder proferi-lo. Tá bom, Fabinho? Pode ter Nossa, certeza foi disso. ótimo. Vamos E vamos então. Pois não, pode completar, faça favor. não, eu só ia dar os parabéns ao senhor, que isso aí só ajudou um casal, através de um casal, só ajudou muitos que estavam atrás deles. Eu vou abrir aqui um parênteses, não tem muito a ver, não, mas é um caso muito Hum, interessante que me marcou também. Foi quando houve uma adoção também aqui em Nova Lima, e hoje eu estou vendo acontecer. Isso já foi o que? Há bastante tempo, em que a mãe faleceu ao dar à luz a criança. E uma parente veio e pediu a adoção dessa criança. E eu fiz hum, constar, eu determinei que se constasse o nome de duas mães na certidão de nascimento. Aquela que deu a vida para que a pessoa viesse, a vida, né, olha, viesse aqui ao mundo, e a outra que adotou. Né? que bacana. E foi muito interessante que minha filha, Ana Carolina, ela estava em São Paulo e estava fazendo um cursinho para cartório. E o que, que aconteceu? Chegou um professor lá na aula um dia e comentou, falou, um juiz lá de, lá de Minas Gerais deu uma decisão diferente, né? E começou a comentar sobre essa decisão. E foi falando, falando, falando. Daí a pouco ele disse, é um juiz lá de Nova Lima. E a Cacá virou para mim e falou, pai, eu dei um grito, falou assim, é o meu pai. Então, É veja, motivo de orgulho. sim, você tem que acompanhar a evolução legislativa, evidentemente. Mas vamos lá, Eu não sei se o Fabinho. senhor lembra, doutor Juarez, de um episódio que aconteceu no fórum, Sim. que não sei se o senhor vai lembrar, de um advogado que queria vista dos autos na secretaria. Ah, Eu não lembro por que o motivo, eu não dei, porque eu acho que não estava pronto, alguma coisa assim. O motivo exato eu não sei. Eu sei que ele foi lá na secretaria do senhor, no gabinete, e reclamou com o assessor do senhor. Aí o assessor, hum. óbvio, perguntou: quem que é a pessoa? Vai falar: um viado que trabalha lá embaixo, que o senhor escutou lá de dentro, levantou e falou que aqui não tem animais trabalhando, aqui tem ser humanos e pessoas.
Então, o senhor chamou a atenção dele mesmo e falou com ele, você manere seu linguajar, que respeite as pessoas. E com esse advogado, que o advogado ficou todo sem graça, ainda foi lá e pediu desculpa do que ele tinha falado. O senhor lembra desse caso? Eu lembrei, o Fabinho, eu lembrei desse caso, mas eu não iria ter a coragem de trazer pelo palavreado que ele usou. Mas você por isso disse. mesmo, para corrigir. Isso que é a militância, doutor Juarez. Às vezes as pessoas fazem sem saber que se cada um fizer isso, o senhor já está ajudando a comunidade. Correto, correto. Muito bem. O Fabinho, mas então mostrando essas pessoas que são extremamente preconceituosas, eu me lembro que até, digamos, no nosso país, até o mês passado, se não me engano, nenhum gay podia doar sangue. Né? Quer dizer, tinha esse constrangimento. E eu te pergunto, você acabou de dar um exemplo aqui de um constrangimento que você passou, correto? Você já vivenciou outros constrangimentos, ô Fabinho? Ô, doutor Juarez, assim, alguns, mas eu sempre fui muito de me impor. Mas já teve, sim, em relação eu já vivenciei preconceito e já vivenciei situações de homofobia mesmo, de violência. Não comigo diretamente, mas com pessoas que estavam comigo. Eu só não aconteceu comigo porque eu cheguei no lugar pouco antes, depois do acontecido. Um caso que aconteceu comigo foi eu e uns amigos fomos um show em São Paulo e saímos desse show e fomos para uma lanchonete lanchar, comentar do show, né? E acontecendo, ficamos na lanchonete, na hora de ir embora, eu tinha comprado algumas coisas e esqueci na lanchonete e voltei para pegar. Quando eu voltei lá e eu voltei para onde os meninos estavam, um ponto de encontro, eu cheguei lá, estava uma cena de guerra. Um carro desceu com caras skinheads, com paus, bastão, e tinha batido nos meninos, batido, machucado, tanto que todos foram parar no pronto-socorro. Só eu consegui salvar, porque eu tinha chegado atrasado. Então, eu vivenciei isso, foi uma situação muito... que eu fiquei muito abalado na época, tem muitos anos isso, mas até hoje eu lembro disso. Você entendeu? Fora as situações também, né? Ô Fabinho, infelizmente a gente tem um índice extremamente alto de agressão e o que é pior, de morte. No Brasil hoje, nós temos aí a cada 23 horas, uma morte. 23 horas, olha que absurdo isso. A cada 23 horas, uma pessoa é assassinada no nosso país devido à sua opção sexual. Isso é um absurdo, isso é extremamente lamentável. Isso mostra o grau de evolução de muitas pessoas que agem dessa forma. Com certeza, doutor Juarez. Imagina, e nós somos um país que o homossexual a homossexualidade não é crime. Imagina esses países que é crime, puníveis com morte, com esquartejamento, com prisão. Eles, que são os países mais radicais do mundo, matam menos que a gente, que é um país que, tecnicamente, somos livres. Né? Olha para você ver que discrepância de números. Um morre a cada 23 horas. É um absurdo isso. Ô, Fabinho, eu vou tentar, que me passou pela cabeça agora. Claro. Nós estamos podendo conversar agora, à distância, por causa de um homem que tinha uma opção sexual diferenciada, digamos assim, né? Claro. Você sabe disso, foi até motivo de filme. Foi o homem que deu origem, a primeira origem, a questão do computador, gente, lá atrás. Não é isso? Foi condenado pela sua opção. Com certeza. Com certeza. É isso? E olha para você ver, tantos homossexuais que ficaram na história não puderam assumir por medo, por insegurança, né? Quantas pessoas aí que fizeram tão bem para a humanidade e morreram sem a gente saber? Porque não tiveram não puderam assumir. Você entendeu? Eu falo, doutor Juarez, que ninguém é obrigado a aceitar, mas todo mundo é obrigado a respeitar. Justo. Entendeu? A respeitar, todo mundo é obrigado a ser tolerante, não só com gays, mas com tudo. Tudo que é diferente, a gente tem que ser tolerante, a gente tem que respeitar. Essa sociedade que a gente foi criada, esse molde, tem as diferenças, e só porque tem a diferença, a gente vai ignorar, a gente vai desrespeitar, a gente não vai dar direitos. A comunidade, doutor Juarez, eu falo isso, não quer super direitos, a gente não quer
coisas além, a gente só quer ser respeitado e direitos iguais. Só isso. Ninguém quer super direitos, ninguém quer facilidade, ninguém quer nada. A gente só quer ser respeitado, poder sair na rua sem medo de ser agredido, sem ser humilhado dentro de um restaurante, né? Porque tem gays que se passam por... Não tem trejeitos, mas tem gays que querem ter trejeitos e daí? Você entendeu? A gente tem que respeitar. Então a gente só quer poder andar livre num país que a gente é um país democrático. Só isso. Ô, Fabinho, eu há pouco tempo eu vi uma ação sua que, quer dizer, eu também não podia esperar nada de forma diferenciada, né? Eu estava num determinado lugar, logo depois daquelas chuvas do início do ano, e vi você fazendo um trabalho, você demonstrando a qualidade do ser humano que é você, né? Num trabalho lá no bairro Matadouro. Fabinho, você me encheu de orgulho naquele dia, rapaz, né? Eu não esperava outra coisa de você, não, tá bom? Mas você se destacou dentre aquelas pessoas, mostrando que você respeita o seu próximo. Você ficou conduído com a situação daquelas pessoas, muitas das quais haviam perdido absolutamente tudo, né, Fabinho? Tudo. E você estava lá durante, não só um momento, várias horas, vários dias, ajudando aquelas pessoas. Parabéns, Fabinho. Obrigado, doutor Juarez. E eu também, primeiro queria agradecer o senhor. Cortou? Está escutando? Está cortando, agora voltou. Estou escutando. Eu tenho até a agradecer ao senhor, que o senhor, num momento meu de desespero lá, que eu não tinha com quem contar num dia para cozinhar, eu comentei, o senhor prontamente aceitou o convite, foi lá, ajudou a gente na cozinha, porque eram média de 800 refeições por dia que a gente estava fazendo. E o senhor, queria te agradecer também a oportunidade agora, já que o senhor lembrou, que eu não tive na época poder agradecer direito, mas obrigado pela força que o senhor deu a gente lá na época, foi fenomenal, que a gente precisava de voluntários na cozinha. Isso chama-se solidariedade humana, Fabinho. Nossa, e foi uma coisa que era contagiante, né, doutor Juarez? A solidariedade ali estava contagiante, né? Mas ali foi um momento realmente que eu fui muito feliz. Por quê? Eu não moro lá mais, mas minha mãe e minha irmã moram. E eu fui lá no outro dia, depois daquela chuva que teve, para saber notícias. E cheguei lá e vi minha mãe fazendo comida para as pessoas. Como que eu saio, deixo ela lá sozinha nessa empreitada e venho embora para minha casa? Aí não tive jeito, abracei com ela mesmo. Aí um dia que começou com 200 refeições, nos demais dias já tinha passado 800 refeições. Porque imagina a pessoa perdeu tudo e não tem que preocupar. Cozinhar, ter que arrumar a cozinha, fazer as coisas, organizar a cozinha. Não, a pessoa não tem nem cabeça para isso. Então a gente fez uma ajuda para a pessoa poder organizar a vida dela, limpar a casa, tentar reorganizar, né? E deu certo, graças a Deus, que igual sempre eu vou lá, a maioria já recuperou tudo, já está com a vida, já a rotina normal, graças a Deus. O Matadouro, o povo, eu falo, doutor Juarez, é um povo lutador, é um povo que sempre foi esquecido, mas é um povo que é forte, nunca se deixou abater, sempre foi lutador, é um povo admirável, o povo daquele bairro, viu? Eu vou te falar que muita da força que eu tenho foi com pessoas dali que eu aprendi. Que bom, que bom. Ô, Fabinho, eu já te tomei parte do seu dia hoje, não quero ficar com você, tomar mais ainda parte do seu dia. Mas eu tenho um negócio, você sabe muito bem que eu tenho um lema na minha vida, e eu gostaria de saber o seu. Eu sempre digo, né, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Fabinho, qual que é o seu sonho? Ô, doutor Juarez, eu, como todo mundo, tenho sonho de ter sucesso profissional, né? De fazer algo que seja relevante, não só para mim, mas para o universo onde eu vivo. E sonho de coração que a gente viva. Fabinho, travou de novo. Eu perdi parte da sua fala. Eu falei que o sonho, doutor Juarez, o sucesso profissional, pessoal, né? Que eu consiga ter uma realização não só para mim, mas para o próximo também, para o universo que eu vivo. E sonho muito que a gente viva num mundo que daqui para frente a gente consiga viver num mundo
tolerante, doutor Jair. Só isso que eu peço, tolerância e respeito. Sabe? Eu acho que a partir do momento que as pessoas entendem o que é respeito, porque não é só o homossexual, não é só aquela pessoa da comunidade que está sendo prejudicada, é a família. Ali atrás daquela pessoa tem irmão, tem pai, tem mãe, tem avós. Você entendeu? Tem toda uma família que sofre com a morte, quando a pessoa está no hospital espancada. Então eu quero ver no mundo que a gente possa sair na rua sem medo. Você entendeu? A gente pode ficar num bar, como um casal heterossexual fica, sem medo, sem constrangimento, sem receio de ser expulso, como muito acontece. Hoje em dia, graças a Deus, com a evolução das normas e da legislação, a gente consegue ainda ter um pouco de sossego, coisa que não tinha há 20, 30 anos atrás. Você entendeu? Então, o que eu estou fazendo hoje, o gay lá de 20, 30 anos atrás abriu caminho para mim. Então, eu pretendo abrir caminho para os gays daqui a 20 anos que estão vindo, dos daqui 30 anos e por aí vai. Você entendeu, doutor Jorge? Até a gente conseguir viver num país que a gente tenha segurança de conviver com as pessoas e tem respeito. Isso. Ô, Fabinho, isso a gente começa a ensinar os nossos filhos, né? Eu tenho certeza que eu consegui fazer isso dentro da minha casa, né? Você sabe o quanto que a Nídia gosta de você, o quanto que os meus filhos te admiram, o quanto que eu também te admiro. É questão também de educação. A educação começa dentro de casa. E dentro de casa você ensina aos seus filhos a ter respeito pelo seu semelhante. Fabinho, é isso que eu desejo para vocês. Eu desejo que esse seu sonho se realize. Eu desejo que todos os pais, todas as mães, ensine aos seus filhos a ter respeito pelo ser humano, em todas as circunstâncias. Isso é fundamental. Fabinho, muito obrigado por você ter cedido parte do seu tempo hoje conversando conosco. E eu deixo a palavra com você para que você possa encerrar, mandando uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Ô, doutor Juarez, eu agradeço também a oportunidade, né, porque o dia de hoje é um dia muito importante para a comunidade, porque ele vem desde 1960. Então, o senhor, como pré-candidato a prefeito, é uma pessoa fenomenal, que eu tive a oportunidade de trabalhar, que eu posso atestar, que é uma pessoa que prioriza o respeito e faz valer o respeito onde que o senhor trabalha. Isso que é muito importante. O senhor sempre fez valer o respeito lá dentro do fórum, independente de quem era. Então, se todo político tivesse a mentalidade como o senhor, de respeito, de ampliar políticas públicas, não só para os gays, mas para os negros, para os jovens, para as mulheres, para todo mundo que minorias, que eu não gosto de falar minorias, não, mas parcelas da população que precisam ser lembradas, tivesse a mentalidade que o senhor tem, de num domingo, que o senhor poderia estar com sua família, com sua esposa, com seus filhos, abrir mão para poder registrar a luta LGBT, porque o senhor é um simpatizante da causa, o senhor é entende o valor e a importância da causa. O senhor abriu mão desse tempo para poder estar aqui, para poder passar uma mensagem, fazer valer. Então, eu acho que isso aí, cada um fizer dentro do seu universo, dentro ali do seu ambiente, um pouquinho, a gente consegue alcançar. Muito obrigado, viu, doutor Juarez? Eu que agradeço a vocês. Saiba de uma coisa. Todos da minha família estão te assistindo agora, Fabinho. Todos. Obrigado. Um beijo para a Lid, para a Nídia, para as meninas, para o Álvaro. Muito obrigado mesmo, viu? E para todo mundo que está na live. Obrigado a você, Fabinho. Um bom dia e um bom dia a todos que estão nos ouvindo. E que espalhem isso, gente. Vamos espalhar respeito para todas as pessoas. Todo ser humano merece e tem que ser respeitado. Obrigado, Fabinho. Um bom dia para você. Obrigado. Abraço, doutor Juarez. Obrigado.